Bem, senhores, meu nome é Luiz Cláudio, sou servidor do CSJT, trabalho na equipe de análise do projeto PJE na Justiça do Trabalho. Vou apresentar para vocês a funcionalidade de publicação de pauta no DJT. Funcionalidade essa pertencente às aplicações de segundo grau e terceiro grau. Explicarei aqui a rotina para a realização da publicação de pauta no DJT. Para isso, vou logar com o usuário, que é diretor da secretaria, poderia ser também o secretário da seção. Vou alterar o perfil, como ele está logado como administrador, vou passar para diretor de secretaria do órgão jogador colegiado de dissídios individuais 2. No princípio, iremos acessar o menu, audiência e sessões, pauta de julgamento. Em seguida, vamos acessar a pauta do dia 13 de dezembro, que está na situação de aberta. Vou incluir um processo da aba remanescentes. O processo foi incluído na pauta de julgamento. E aqui não há nenhuma diferença em relação às versões anteriores. Continua o mesmo funcionamento da opção fechar pauta, ou seja, a pauta seria fechada somente com esse processo, no qual teve tipo de inclusão remanescentes. Vou acessar a aba aptos para pauta e incluir um processo presente nessa lista. Observe agora que o processo da aba aptos para pauta foi incluído na pauta de julgamento. A partir da versão 148, pauta de julgamento que contenha ao menos um processo com tipo de inclusão aptos para pauta deverá ser publicado no DJT. Nesse caso, temos um processo nessa pauta com tipo de inclusão aptos para pauta, no qual deveríamos publicar no DJT. Porém, há um alerta acima informando que o prazo para publicação dessa pauta de julgamento expirou em 9/12/2013, às 15 horas. E não há outra opção ou outro botão que permita realizar essa publicação de pauta. Para entender por que a publicação dessa pauta foi expirada em 9/12/2013, às 15 horas, é preciso apresentar as configurações do órgão julgador colegiado, dissídios individuais 2. Então vamos voltar à tela principal, no menu configuração, órgão julgador colegiado, acessar os detalhes do cadastro do órgão julgador colegiado e observamos o campo prazo mínimo para intimação antes da sessão. Observe que esse campo está com o valor 2 e não pode ser inserido um valor menor do que 2. Ao tentar colocar 1 e gravar, o sistema apresenta uma crítica informando que o valor deve ser maior ou igual a 2. Isso porque, de acordo com o Código de Processo Civil, entre a data de publicação da pauta e a sessão do julgamento, mediará pelo menos o espaço de 48 horas. Ou seja, o valor 2 presente no campo é o referente às 48 horas ditas na lei. Então, no caso do PJE, uma sessão, por exemplo, realizada no dia 30, deveria ter sua publicação de pauta até o dia 27, para manter o dia 28 e 29 sem atividade. E dia 30, sim, seria a data agendada da sessão. Concluímos, então, que o dia 27, no exemplo, seria o prazo limite para a publicação da pauta para uma sessão realizada no dia 30. Além da publicação de pauta, devemos respeitar também os prazos do diário eletrônico, ou seja, os prazos de disponibilização da matéria e publicação da matéria. Nesse caso, iremos apresentar o diagrama seguinte. Nesse diagrama, mostraremos que uma matéria enviada ao DJT em um dia útil, antes das 15 horas, é disponibilizada nesse mesmo dia às 19 horas e publicada no próximo dia útil seguinte. Então, um prazo máximo em que um botão para enviar para publicação de pauta deve ficar disponível na interface do PJE seria a soma do período informado conforme o campo prazo mínimo de intimação, mais o prazo
de envio e disponibilização e publicação de matéria no DJT. Então agora conseguimos entender o porquê a mensagem informa o prazo último de expiração da publicação de pauta nessa pauta do dia 13. Observe que, mostrando pelo calendário, uma sessão realizada no dia 13, deveríamos ter o prazo mínimo no dia 19, porque publicando a matéria até o dia 9 de dezembro, às 15 horas, a matéria será disponibilizada no mesmo dia 9, às 19 e publicada no dia 10, mantendo os 2 dias úteis de mediação para a sessão ser realizada no dia 13. O que confere com a data informada na mensagem. Observe também que o horário das 15 horas seria o horário limite para envio de matéria no DJT, para que essa matéria seja disponibilizada às 19 horas. Caso a matéria seja enviada após esse horário das 15 horas, a disponibilização se daria no próximo dia útil seguinte, às 19 horas, e a publicação no próximo dia útil seguinte à disponibilização. Então, como essa pauta de julgamento contém um processo com tipo de inclusão apto para a pauta, e por ter essa condição deve ser publicada no DJT, ao tentar fechar a pauta de julgamento, é exibida a mensagem: não há mais prazo para enviar a pauta para publicação. Deseja remover processos com tipo de inclusão aptos para a pauta? O secretário ou diretor de secretaria, clicando em sim, permite que o sistema automaticamente retire esse específico processo da pauta e mantenha os demais processos remanescentes em mesa para o fechamento da pauta. Clicando em não, ele volta à situação atual da pauta para que o secretário retire manualmente, no caso 1 a 1, como pode ser demonstrado aqui. Vou tentar fechar a pauta e, ao clicar assim, observamos que o sistema automaticamente retira o processo com tipo de inclusão aptos para a pauta e mantém processos com tipo de inclusão remanescentes ou em mesa, caso tivesse algum. O procedimento de fechar a pauta continua o mesmo nas versões anteriores. Observamos a situação dessa pauta. No caso, não tem processo aptos para pauta. Vou tentar recuperar o aptos para pauta do... Vou usar a sessão do dia 19. Bom, nessa pauta, vou incluir um processo através da opção aptos para pauta. Vou ver se tem algum em remanescentes ou em mesa. Pronto, na pauta do 19, onde há o tempo hábil para realizar a publicação, pois hoje é dia 10 e a sessão está agendada para o 19, ou seja, assim pelo calendário, enviando matéria hoje, dia 10, mesmo que após as 15 horas, ela seria disponibilizada às 19 horas do dia seguinte, publicada no dia 12, contando 2 dias úteis, conforme o prazo de mediação entre a publicação e a sessão de julgamento, e ainda sobra com folga 2 dias até a realização da sessão dia 19. Então, voltando à pauta, aqui é apresentado o botão fechar e enviar a publicação. Observe que esse botão só é apresentado quando o sistema verifica que há prazo hábil para realizar essa publicação de pauta. Para enviar a pauta de julgamento ao DJT, o usuário logado na aplicação, no caso o perfil diretor de secretaria ou secretário da seção, deve ser credenciado no próprio DJT como publicador. Porque ao clicar no botão fechar e enviar para publicação, é apresentada a tela de login no DJT. Nessa tela, vem preenchido por default o cabeçalho da pauta e o rodapé da pauta. Ambos os campos podem ser editáveis pelo usuário conforme desejado. Ao final, é só clicar no botão atualizar cabeçalho e rodapé e o sistema automaticamente já grava as informações editadas. Abaixo informamos
o e-mail de autenticação. Lembrando que eu estou com o cartão inserido na leitora, certificado digital, e clico em enviar. Seleciono meu nome, continuo. É solicitado o PIN. E nesse momento o PJE está enviando a matéria, publicação de pauta, ao DJT. Observe que a matéria foi enviada para publicação e registro inserido com sucesso. Pronto. Aqui a pauta encontra-se fechada, aguardando a sessão de julgamento. E quando chegar no dia 19/12, é possível realizar essa sessão de julgamento. Vamos acessar agora o painel do secretário da sessão e localizar a pauta fechada. Observe que há duas condições para iniciar essa sessão. Em produção, só podemos iniciar a sessão quando estivermos efetivamente no dia 19/12. No caso, hoje estamos no dia 10/12, portanto não é habilitado o botão. E para as pautas que forem enviadas ao DJT, devem ser confirmadas a publicação dessa pauta para poder iniciar a sessão. No caso, enquanto não houver confirmação de publicação do DJT, é exibida a seguinte mensagem: atenção, não será possível iniciar a sessão de julgamento. Não existe confirmação de publicação de pauta de julgamento no DJT. Para confirmar a publicação, clique aqui. No PJE, há dois meios de confirmação de publicação. Um é o e-mail automático, onde existe uma tarefa agendada que é executada todo dia, meia-noite, no qual verifica no próprio DJT as matérias publicadas. As matérias foram enviadas do PJE ao DJT, verifica as que estão publicadas e retorna para o PJE. O outro meio é a confirmação manual. No caso, para confirmar a publicação, clique aqui, seria quando ocorrer algum erro na execução desse agendador, vamos supor, dessa consulta online, e para que a pauta não fique dependente de uma execução de um job, criamos um meio alternativo para que seja confirmada essa publicação. Ao clicar no clique aqui, é aberta essa tela, no qual na primeira frase é apresentada a data da última execução do job, no caso do agendador, que aqui apresenta que ele foi rodado pela última vez no dia 21/10/2013. A segunda frase, verificar a publicação do dia, seria para o caso, por exemplo, se enviamos a matéria hoje, matéria da pauta do dia 19, enviamos no dia 10, a publicação está prevista para o dia, lembramos que enviamos depois das 15 horas, a publicação estava prevista para o dia 12. Ao clicar no botão verificar publicações no diário eletrônico, é disparado uma consulta online na base do diário eletrônico para recuperar as matérias publicadas. Observe abaixo que há três agrupadores: pautas de julgamento disponibilizadas e não publicadas no diário eletrônico, que é o caso da pauta que mandamos, ela encontra nessa situação, aqui está ela localizada. Pautas de julgamentos publicadas no diário eletrônico. Aqui seria, por exemplo, no caso dessa pauta que foi confirmada a sua publicação pelo próprio PJE, ou seja, pela sua consulta online, seja informando nesse momento, ao clicar no botão, seja pelo agendador de tarefa executada à meia-noite. Então essa pauta não apresentaria nessa lista, seria apresentada na lista abaixo. E a pauta de julgamento com publicação informada manualmente. Essas pautas é quando não funcionar tanto o método agendado à meia-noite quando essa consulta é verificada de forma online. Então, nesse caso, como temos essa pauta disponibilizada, ao clicar no botão confirmação manual, é apresentada a mensagem: confirme em outro meio de comunicação a data em que a pauta de julgamento foi publicada, informe a seguir. Aqui embaixo tem a data de publicação a ser informada. Esse outro meio, na verdade, é quando você pode consultar em outro meio oficial, por exemplo, o Diário da Justiça, que a pauta enviada no dia 10 já está publicada e divulgada na mídia, no caso. Confirmamos a data que foi, por exemplo, no dia 12. Com essa confirmação, a pauta pode ser iniciada
normalmente sem problemas.